Olá, minha gente, muito boa noite. Eu sou Didi Galvão. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020. Estamos começando agora a nossa live e daqui a pouquinho nós estaremos com a presença do senador da República, Humberto Costa. Vamos falar de política, ações do parlamentar no Senado da República, desse momento que o país está vivendo, mas vamos falar também, evidentemente, de eleições municipais 2020, até mesmo porque já há um posicionamento, ou melhor, já há uma definição do senador Humberto Costa já está aqui, nós vamos acioná-lo, certo? E conversar também de eleições municipais, evidentemente, certo? Estamos com o senador Humberto Costa. Boa noite, senador. Boa Obrigado por noite. essa atenção. Tudo bem, Didi? É um Tudo prazer, bem, uma e o senhor, alegria. como Meu está? telefone está meio enrolado aqui, eu tenho que encontrar aqui a melhor posição. Parece que agora deu certo. Melhorou, né? Tudo bem com você? Ainda bem que o celular meio enrolado é de um senador super desenrolado, não é isso? Uma alegria poder estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí travar uma boa conversa nesse período. Tá É boa a verdade, senhor. posição do meu aqui? Tá bem, tá bem, tá bem. Agradeço. Melhorou bastante, tá certo? Senador, eu já inicio agradecendo, evidentemente, a disponibilidade do seu tempo. Nós sabemos que um senador da República tem o seu tempo tomado com inúmeras ações e principalmente por atender diversos municípios de todas as regiões do estado, então nem sempre está disponível. Mas mesmo assim, o senhor, com toda a sua dedicação, com toda a sua atenção, está disponibilizando esse tempinho para conversar com a gente. Vamos conversar então. Vamos começar tratando de um tema que na semana passada nós estávamos acordados para conversarmos aqui na live, mas esse tema impossibilitou o senhor de conversar com a gente, que foi o PL 2630, que trata das fake news. A pergunta é, senador, esse PL passou pelo Senado da República, está na Câmara dos Deputados, vai ser avaliado, evidentemente, pelos deputados. Agora a pergunta é, esse PL, esse projeto, ele é já uma definição para poder acabar vícios de notícias falsas ou é um ponto de partida para corrigir uma série de erros? Bem, na verdade, o projeto ele tem por objetivo estabelecer algum tipo de regulação, né, que garanta, ao mesmo tempo, a liberdade de expressão nas redes sociais, nessas plataformas, mas, ao mesmo tempo, que essa liberdade de expressão ela possa se fazer dentro daquilo que preconiza a Constituição brasileira. Não se trata de sair perseguindo ninguém, mas de poder identificar pela transparência da própria rede, naqueles casos em que são produzidas notícias falsas, desinformações, ataques de ódio, linchamentos virtuais, nós termos a condição de identificar os autores, os criadores dessas informações e desses ataques, e assim essas pessoas poderem ser, se for o caso, não é? Se alguém fizer essa movimentação, serem processadas por meio da justiça. E também para que nós possamos saber quando é que nós estamos sendo acompanhados por um robô, quando é que uma notícia é uma notícia em massa, quando é que alguém impulsionou uma determinada notícia, pagou, quando é que aquilo que a gente está recebendo é uma propaganda ou não. O objetivo do projeto é esse, não é de eliminar a liberdade de expressão de ninguém, muito pelo contrário, mas é de enfrentar, por exemplo, essa rede criminosa que existe hoje no Brasil e que tem feito muito mal ao nosso país, ao nosso povo,
inclusive agora, durante a pandemia, né, com a proliferação de notícias falsas, com a divulgação de informações que não têm base científica. Então, esse projeto vai ajudar a melhorar, sem dúvida, a qualidade do que vai circular na rede. Senador, agora assim como o Senado da República teve essa atenção específica para esse projeto, deu celeridade a toda a sua tramitação, o senhor acredita que a Câmara também fará isso? Para que o país tenha, de fato, uma legislação para proteger aqueles que querem trabalhar com a verdade? O aparato pela verdade? Que sim. Acredito, desculpe, eu estou um pouco cansado, eu acredito que sim. Eu entendo. Na verdade, entre os parlamentares, não somente porque nós acompanhamos no dia a dia tudo que acontece, acompanhamos aí todos esses ataques que foram feitos ao Supremo Tribunal Federal, foram feitos a personalidades brasileiras, a celebridades, e como tal, todos nós estamos por dentro do que está acontecendo. E muitos de nós, inclusive, recebemos muitos ataques. Então, eu acredito que lá na Câmara haverá também uma agilidade, assim como houve no Senado Federal, haverá uma agilidade importante para que nós possamos aprovar rapidamente essa medida e acabar com aqueles que se escondem por trás das redes sociais para atacar, para difamar, para ameaçar, para fazer mal à população. Eu acredito que vai passar rápido. E eu sei também que o presidente Bolsonaro vai vetar. Ele vai vetar porque ele sabe que sem essa organização criminosa que existe na rede, nem ele governa, nem ele consegue ganhar a eleição de 2022. Por isso, ele vai fazer tudo para que essa lei não circule, não se movimente, que ela não seja aprovada. Na verdade, Bolsonaro foi o grande derrotado nessa questão das fake news, na votação desse projeto. E, portanto, nós depois vamos derrotar o veto de Bolsonaro. Nesse caso, o Congresso Nacional já está também preparado para esse possível veto do presidente da República e para poder dar garantia aos brasileiros da efetivação da lei. Eu acredito que sim, que há um ambiente muito favorável. Muitos parlamentares foram vítimas de ataques, não somente no período eleitoral, mas agora, recentemente, pelo exercício do seu mandato, pelo exercício do seu voto. Muitos têm sido execrados, E eu acho que é a hora agora de, quando nós nos sentimos atacados, temos um mecanismo para saber quem foi, por que fez e poder responder. E aí eu não falo só de nós, não, eu falo do povo brasileiro como um todo. Veja quanto mal, agora na pandemia, essas notícias falsas causaram. Por exemplo, para mostrar que a doença não tinha essa gravidade toda, criaram aí uma fake news de que estavam enterrando gente no Amazonas, no Ceará, enterrando gente não, enterrando caixões sem gente. Então, muita gente começou a dizer, está vendo que essa doença não é nada demais, eu vou para o meio da rua, eu vou andar por aí para fazer o que eu quero, o que eu preciso, enfim. E além de divulgação de remédios que não têm efeito, divulgação de mentiras as mais variadas. Então, é uma forma também de nós coibirmos que isso aconteça. O senhor acredita, então, que uma legislação como essa vai dar mais garantias aos brasileiros? Eu tenho certeza absoluta, porque, primeiro, não vai atingir a todo mundo. Na verdade, o que é que a lei coloca? Ela coloca especialmente que, nos casos em que houver uma demanda para identificar quem são os donos de determinadas contas, a plataforma ela terá que fazer isso. Agora, ela só vai poder transferir para alguém se tiver ordem judicial. Essa é uma coisa. O WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp ele é onde acontece hoje no Brasil o maior número de casos daquelas fake news. E o WhatsApp, na verdade, é um instrumento para comunicação entre as pessoas, interpessoal.
e no Brasil virou um mecanismo de massa. Então, aquelas mensagens que atingirem mais de 1.000 pessoas num prazo de 15 dias, que forem compartilhadas por mais de 5 pessoas, elas simplesmente serão guardadas. Se a justiça pedir naquele espaço de 3 meses, poderá se saber quem foi que mandou a mensagem. Aliás, não se tem nem o conteúdo da mensagem. Então, conversa mole essa história de que vai haver um risco para a privacidade ou que vai haver um risco para a liberdade de expressão no Brasil. Senador, para encerrarmos esse tema e avançarmos em outro, a estrutura policial e jurídica do país está em condições hoje de fazer com que se cumpra essa lei? Sim, eu acho que está, sim, perfeitamente. Porque o que nós vamos ter hoje é a facilidade de poder identificar quem produz essas coisas, né? E muitas vezes a justiça não consegue atuar exatamente porque ela tem dificuldade, por não existir uma lei específica que trate do assunto, de poder ter a informação para ser investigada. Não é? Com essa legislação, abre-se para o Poder Judiciário a possibilidade de buscar identificar quem foi a primeira pessoa que lançou aquela notícia, quem foi a primeira pessoa que distribuiu, e com isso nós podemos responsabilizar essas pessoas. Aliás, no mundo isso já está acontecendo hoje. Né? Você deve estar acompanhando o que está ocorrendo hoje nos Estados Unidos, aliás, no mundo inteiro, com o Facebook. Várias marcas, né? Vários produtos, como a Coca-Cola, a Adidas, a Face Norte, enfim, várias, são mais de 200, suspenderam todo tipo de propaganda no Facebook durante um mês, até que o Facebook adote posição clara no sentido de impedir que as notícias falsas, que o discurso de ódio, de racismo, de machismo, tudo isso esteja presente dentro da rede social. Atualmente existe um movimento chamado os Gigantes Adormecidos nos Estados Unidos, que denuncia aquelas empresas que são grandes anunciantes, anúncios onde há anúncios delas em sites que divulgam notícias falsas, que são racistas, que produzem discursos de ódio. Então, já há um movimento internacional e aqui nós vamos, sem dúvida, conseguir acabar com esse tipo de prática. Senador, só eu disse que encerrava na pergunta anterior, mas não posso deixar de fazer. O senhor foi vítima de várias fake news, não é isso? Eu fui, mas eu não tenho muita preocupação com isso, não. Por exemplo, se você olhar aqui embaixo, nessa nossa live, você vai ver um bocado de gente que me ataca e tal. A informação que eu tenho, cada um, primeiro que aí a boa parte é robô. Agora, com a nova lei, ele não vai poder fazer isso. Botar um robô para poder atacar alguém. Vai ficar se sabendo logo aqui que aquilo ali é um robô, não é uma pessoa. O Instagram vai ser obrigado a passar essa informação. Segundo, quando a gente for no Instagram pedir para saber quem foi, por exemplo, o cara que está me chamando aqui de vampiro, não sei o quê, aí o Instagram, quando eu entrar na justiça para pedir isso, o Instagram vai ter que me dar para eu saber quem é esse cidadão, para eu poder processá-lo e botar na cadeia. Porque essas pessoas, justamente, elas se aproveitam de não ter uma lei hoje para agirem assim. São todos robôs, são pessoas que não têm coragem de dizer o seu próprio nome. Estou dando só um exemplo aqui do que é que vai mudar. E quando qualquer um de nós for vítima de um ataque como esse, quando tiver a legislação, a gente vai poder identificar cada um desses covardes que se esconde por trás de um robozinho ou por trás de um perfil falso. Tudo isso vai ser do conhecimento das pessoas. Então, a lei é muito boa. As pessoas que usam a rede social para fazer o bem, para defender as suas ideias, para poder debater, discutir, debater até de forma veemente, isso aí não é problema. Esses vão continuar tendo esse direito. Agora, quem usa para mentir, para atacar, e ainda por cima, escondido, ganhando R$ 2 de Bolsonaro,
para botar cada bonequinho desse para subir. Então, realmente, isso aí não vai continuar, não. Senador, agora o senhor é médico, profissão, o senhor foi secretário de saúde do Recife, foi ministro de saúde do primeiro governo do presidente Lula, hoje senador da República, enfim, tem profundo conhecimento e autoridade para debater o tema. Essa pandemia está sendo tratada como deveria ser pelo governo federal? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, você acompanhou internacionalmente que as principais ações para se conseguir bom resultado no enfrentamento dessa pandemia da Covid-19 principalmente passam por ações de isolamento social nesse primeiro momento, ações para melhorar o atendimento do sistema de saúde à maioria das pessoas, a criação de leitos de UTIs, a criação de renda para a pessoa poder ficar em casa. E o governo não fez nada disso de uma maneira que preste. Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro é o maior inimigo do combate à Covid depois do próprio coronavírus. Não é? O tempo inteiro ele tentou vender a ideia de que isso era uma gripezinha, um resfriadozinho, que não ia acontecer nada com essas pessoas, não é? E, portanto, muita gente deixou de se cuidar por conta disso. Além do mais, ele tentou, não é, impedir que governadores de estado, que prefeitos, que estão cumprindo com o seu papel, eles pudessem continuar a fazer o seu trabalho da forma como tem feito. Bolsonaro inventou também que essa medicação, a cloroquina, era uma solução para todos os problemas de quem estivesse doente. Isso também não é verdade. Então, na verdade, o governo brasileiro não está cumprindo adequadamente o que deveria ser feito. E tanto isso é verdade que o Brasil hoje é o segundo país do mundo em número de casos e em número de mortes. Mais de 60 mil pessoas mortas, mais de 60 mil famílias que foram atingidas pelo sofrimento, pela dor, e o presidente da República, em nenhum momento, ele se mostra sensível com essa realidade. Para você ter ideia, o governo federal, até agora, só gastou 30% do dinheiro que o Congresso Nacional autorizou ele gastar com a área da saúde. E é por isso que o quadro no nosso país está cada dia pior. Nos outros países, o presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente, o rei, o chefe de Estado, procurou unir o povo, juntar as pessoas, mostrar a elas que era necessário todo mundo se proteger para a gente poder enfrentar essa pandemia. Na maioria dos países, o governo procurou dar um apoio, não somente às pessoas que perderam o emprego, às pessoas que são autônomas, com um recurso que desse para ela sobreviver, mas apoiou a pequena empresa, a grande empresa, o sistema financeiro. E no Brasil, tudo isso só veio atrasado, pequeno, com pouca coisa, e em alguns casos até muita gente nem pôde receber. Então, na minha opinião, Didi, esse governo não está fazendo nem de longe aquilo que deveria um presidente da República, um governo fazer num momento tão difícil e tão grave como esse que a gente está vivendo. E como o senhor define, então, o papel do parlamento nesse momento de crise? O papel do parlamento nesse momento de crise? Eu acho que o parlamento está cumprindo a sua parte, Didi. O parlamento, não somente tudo aquilo que o governo mandou e que tinha alguma serventia para o processo da pandemia, mas também o próprio parlamento criou uma série de iniciativas, não é? Criou uma série de iniciativas para enfrentar essa pandemia. Por exemplo, o Congresso Nacional definiu essa ajuda do governo federal para os estados e os municípios que estão perdendo a sua arrecadação. Isso foi muito importante, senão muitos municípios, muitos estados já não estavam conseguindo pagar nem a sua folha de serviço, a sua folha de pagamento, não estava conseguindo garantir segurança pública, saúde, educação, não conseguiria atender
a essas ações básicas. Foi o Congresso Nacional que aumentou a proposta do seguro quarentena, que o governo federal mandou no valor de R$ 200, e foi o Congresso Nacional que aumentou para 600. E foi o Congresso Nacional que disse agora ao presidente Bolsonaro que se ele mandar para o Congresso qualquer proposta menos de R$ 600 para mais uns 2 meses, o Congresso Nacional também não vai aceitar e vai bancar os R$ 600. Foi o Congresso Nacional que teve a iniciativa de garantir que essas pessoas, essas empresas, as microempresas, que é quem mais emprega no Brasil, tivessem recursos para poder passar pela pandemia, pudessem receber um empréstimo, pudessem receber o direito de não pagar determinados impostos. Também foi o Congresso Nacional que trabalhou nessa linha. Então, eu acho que o Congresso está cumprindo a sua parte, mas o governo federal, lamentavelmente, não está cumprindo aquilo que é o seu dever. Que esperança o povo brasileiro pode ter pós-pandemia, já que o senhor classifica como desastrosas as ações até então do governo federal? Eu acho que depois da pandemia nós vamos viver um momento muito difícil no nosso país. Nós vamos estar vivendo uma crise sanitária, uma crise de saúde, nós vamos estar vivendo uma crise econômica gravíssima. Já vínhamos em crise econômica. Esse governo de Bolsonaro, no primeiro ano, não conseguiu nem fazer com que o Brasil crescesse 1%. É um verdadeiro desastre econômico. Aumentou o desemprego, aumentou a quantidade de pessoas que vivem hoje na pobreza, na miséria. Basta olhar as ruas do Brasil para ver a quantidade de gente que está morando na rua, que não tem uma casa, que não tem uma renda mínima sequer. Então, isso vai estar agravado. A desigualdade vai se agravar, o desemprego vai se agravar, a falta de renda para a população vai se agravar, a miséria vai se agravar e a condição econômica do país vai se agravar também. E o pior é que esse governo não tem competência para fazer com que nós possamos enfrentar essa situação e avançar. Então, eu temo que no Brasil nós venhamos a ter uma crise social gravíssima. Mas tem uma coisa também importante. Eu acredito que depois da pandemia vai ter um movimento muito forte pedindo o afastamento de Bolsonaro, o impeachment de Bolsonaro. Serão, eu creio, milhões de pessoas pedindo que esse presidente que é o pior presidente que já existiu na história do Brasil, uma pessoa insensível, fria, que não tem nenhum respeito à população, que a sua maior preocupação é proteger a ele e a sua família, que diz que combate a corrupção, mas a corrupção está sendo praticada dentro do governo por pessoas próximas a ele, esses esquemas de rachadinha, esses esquemas de fake news, tudo isso. Isso é o que é o governo Bolsonaro, o que é o presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza que depois da eleição, a população vai cobrar do presidente da República a sua renúncia ou o seu impeachment. Eu acho que isso vai acontecer. O senhor, enquanto senador da República, é a favor do impeachment do presidente da República ou da cassação da chapa do presidente e vice? Olha, eu acho que a melhor situação seria aprovar uma emenda constitucional que tem hoje lá na Câmara dos Deputados, que propõe que, no caso de impeachment do presidente da República, melhor, a não ser no caso, né, em que tenha acontecido no último ano, mas quando acontecer antes do último ano, essa emenda constitucional propõe que nós possamos ter eleição direta. Para mim, essa seria a primeira medida, a medida mais importante, tirar Bolsonaro e ter eleição direta para o povo poder escolher, não é? Não sei se o Tribunal Superior Eleitoral vai cassar a chapa. Se ele cassar até o final do ano, tem eleição direta. Mas se ele só cassar no ano que vem, então aí nós só vamos ter
uma eleição indireta dentro da Câmara dos Deputados. Então, é isso que nós vamos enfrentar. Eu, pessoalmente, portanto, preferiria as eleições diretas para presidente agora, ainda esse ano ou no ano que vem. Vamos falar de eleição, então. Nós estamos em 2020, eleições municipais. Por sinal, já há uma definição quanto à data de realização das eleições. O senhor concorda que essa foi a melhor saída encontrada no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, 15 e 29 de novembro? Sim, porque, na verdade, não havia como ser diferente. A possibilidade de levar a eleição para 2022 e garantir a prorrogação dos mandatos, essa possibilidade ela não existe, não há como isso acontecer. Realizar a eleição no dia 4 de outubro também seria uma coisa temerária, porque em outubro nós vamos ter ainda um quadro da pandemia muito forte, um quadro ainda muito intenso em várias regiões do país. Teremos algumas regiões onde a situação vai ter diminuído, mas na maior parte do Brasil ela ainda vai estar muito presente. Então, o risco de se fazer campanha e de se fazer a votação no dia 4 de outubro seria um risco muito grande. Eu ainda tenho até receio de que não seja possível fazer nessas datas de 15 de novembro e 29 de novembro. Mas, justamente para isso, nós demos ao Supremo Tribunal Federal o poder de fazer eleição suplementar no caso daqueles municípios em que não for possível fazer a eleição nessas datas. Então, eu acredito que foi a medida possível, foi a melhor medida, o que nós poderíamos fazer nesse momento para garantir que as eleições acontecessem e que as pessoas pudessem votar. Em Pernambuco, o PT, é evidente, em alguns municípios já está definido como vai se comportar nas eleições, mas há alguns municípios que ainda não. E na maioria, ou em todos os municípios, o que a gente ouve das lideranças vamos ouvir primeiro o senador Humberto Costa, ou seja, o senhor vai definir muita coisa em quase todos os municípios do estado de Pernambuco. Vamos começar, então eu vou fazer justiça, eu vou começar por um município que é administrado por uma pessoa que particularmente eu admiro muito, creio que é muito amigo seu também, e que vai à reeleição este ano lá em Granito, nosso amigo João Bosco. Como é que o senhor vê a eleição do seu companheiro João Bosco lá em Granito? Deixa só eu corrigir uma questão. Na verdade, eu falei no STF, mas na verdade é o STE, é o TSE. TSE, O Congresso sim, sim, sim. Nacional deu Exatamente. autorização ao TSE para ele fazer Isso. eleições suplementares, se for necessário, né? Olha, lá em Granito, nós temos um dos melhores prefeitos que o PT tem, não somente aqui em Pernambuco, mas no Brasil. Eu posso dizer isso a você sem medo de errar, porque eu conheço muitas administrações do PT e de fora do PT, em Pernambuco e fora de Pernambuco. E o prefeito João Bosco é uma pessoa da maior seriedade, é um companheiro honesto, é um companheiro que trabalha para o benefício da maioria do pessoal no município, é uma pessoa que já tem uma obra construída em Granito. Ele, apesar de viver muitas dificuldades com a falta de recursos para poder administrar, a falta de recursos que nós temos hoje, mas ele tem feito uma grande administração. No que eu posso, sempre eu tenho ajudado o prefeito João Bosco e vou continuar ajudando. E eu tenho certeza de que ele vai ser reeleito. E se Deus quiser, e se ele me convidar, eu tenho certeza que ele vai me convidar, eu quero estar lá para fazer campanha para ele, para os nossos candidatos a vereador, e tenho certeza que ele vai ter uma grande vitória. Um modelo de administração fora de crise e um exemplo de administração em tempos de crise. Eu digo isso porque eu conheço muito bem o governo João Bosco lá em Granito. Cabrobó. Senhor, quem é seu candidato em Cabrobó? Veja, lá em Cabrobó,
nós estamos numa discussão, porque o vice-prefeito, nosso companheiro Pedro Caldas, é do PT, não é? E ele almeja disputar a eleição lá em Cabrobó. É uma pessoa de extrema seriedade, um companheiro muito sério, muito leal, está fazendo um esforço para construir uma aliança lá no município. Nós defendemos, junto ao governador, junto ao pessoal do PSB, que o PSB pudesse apoiar a nossa candidatura lá, mas eu não sei em que pé está. Parece que o PSB vai ter uma candidatura, não é? E eu não sei se essa aliança vai poder se fazer. Mas eu já disse ao Pedro, se ele realmente quiser ser candidato, ele precisa apenas avaliar se sozinho a nossa candidatura passa a ter chance ou não. Mas, de todo jeito, nós vamos apoiar aquilo que ele e o PT lá de Cabrobó venha a definir, não é? Eu tenho muito boa relação com o ex-prefeito Eudes Caldas, que é o pai dele, mas está apoiando uma outra candidatura. Também tenho muito boa relação com o ex-prefeito, que apoiou o atual prefeito, depois se afastou dele, que é o nosso companheiro doutor Auricélio. Gosto muito dele também, mas espero que o PT tenha condição de viabilizar a sua candidatura. Caso contrário, onde o PT estiver, eu estarei lá apoiando também. Fazer só uma correção: em Cabrobó, quem apoiou o atual prefeito foi o ex-prefeito Eudes Caldas. Auricélio Torres estava no exercício do mandato e preferiu apoiar a candidatura do sindicalista Antônio Auricélio, ou melhor, Antônio de Nestor. Santa Maria da Boa Vista, alguma mudança recente aí, não é, que surpreendeu muita gente. O PT tem o vice-prefeito lá da cidade, que é o Walter Firmino, e recentemente, ontem, por sinal, o blog de Galvão anunciou com exclusividade que o PT decidiu fazer uma substituição de nomes na composição da chapa que vai concorrer à reeleição com Humberto Mendes, que é o Padre Isidório, quem vai ser, que ele é do PT desde 2003, ele é quem vai ser o candidato a vice de Humberto Mendes. Como o PT estadual viu essa mudança em Santa Maria da Boa Vista? Olha, sinceramente, eu não estava nem sabendo dessa modificação. Eu tenho muito apreço pelo prefeito Humberto, pelo nosso vice-prefeito Walter. Eu não sei se isso foi alguma coisa consensual ou se houve alguma... Foi consensual. Então, foi consensual. Bem. Eu acho que, então, isso é um bom caminho, não é? Então, eu espero também estar lá junto com Humberto Mendes. Você sabe que o PT é um partido que dá muito respaldo, muita força para a sua base, não é? E eu entendo que se houve realmente uma decisão consensual do nosso partido, com certeza será um bom caminho, não é? Eu quero deixar aqui meu abraço para não somente o nosso companheiro Humberto, mas deixar também para a Walter e deixar para o nosso novo candidato a vice-prefeito, não é? O padre... Padre Isidório, muito querido, viu? Sim, eu sei que é, sim, sei demais. Muito querido mesmo. Um grande abraço para ele também aí. Espero que a gente consiga ganhar aí a reeleição. Belém São Francisco, que é a pré-candidatura do professor Evanilson? Sim, Belém de São Francisco, o professor Evanilson é o nome que nós estamos apresentando. É uma pessoa que tem já uma militância, uma vida de muito tempo. É muito representativo na cidade, é uma pessoa muito querida. Conseguiu fazer uma costura interna no PT muito boa. Esperamos que, como houve um adiamento agora da eleição, tenhamos mais tempo para fazer uma aliança mais robusta e eu estarei lá com ele para nós disputarmos a eleição lá em Belém de São Francisco também. Petrolina, o nome do PT é o do ex-deputado Odaci Amorim? Sim, já essa é uma questão definida. Odaci foi um excelente vereador, foi um bom vice-prefeito de Petrolina, foi um bom prefeito de Petrolina, apesar de ter ficado pouco tempo. Ele foi um excelente deputado estadual.
agora como presidente do IPA, fez um trabalho excepcional, especialmente em toda essa região do Vale do São Francisco, e é um candidato bem avaliado, mas acredito que Odaci tem todas as condições para fazer uma grande campanha. O que nós temos que discutir lá é nós temos um entendimento com a oposição para termos mais de uma candidatura de oposição. Além de Odaci, nós temos mais um ou mais outro candidato a prefeito para nós levarmos essa eleição para o segundo turno, porque eu tenho certeza que no segundo turno, qualquer que seja o candidato da oposição, vencerá a eleição lá em Petrolina. Até porque o povo de Petrolina tem sido um dos que mais sofre com o governo Bolsonaro. E o prefeito é bolsonarista de primeira hora. Né? O seu pai é líder do governo Bolsonaro lá no Senado Federal, o seu irmão, o partido do qual ele faz parte, está com o Bolsonaro. Então, portanto, ele vai ter que se explicar por que é que apoia o governo Bolsonaro e todas as políticas e ações más que o governo Bolsonaro tem trazido para o Nordeste, para Pernambuco e para Petrolina. Então, eu acho que lá em Petrolina nós temos uma grande chance de ganhar a eleição também. Senador, já que o senhor falou dessa questão de apoio ao governo federal, essa discussão, ela vai ser levada em consideração em plena campanha eleitoral deste ano? Quem é a favor e quem é contra o governo federal? Não tenha dúvida, não é? As pessoas estão sofrendo aí com esse 1 ano e meio de governo de Bolsonaro. Já sofreram muito no primeiro ano do governo, não é? A pobreza aumentou, a desigualdade aumentou, o desemprego aumentou. E agora o presidente da República fazendo tudo que ele está fazendo nesse período da pandemia, fazendo o Brasil afundar como ele está fazendo, com toda certeza haverá nessa eleição um sentimento muito forte de nacionalizar a eleição. As pessoas vão pensar no que estão passando agora nesse momento por conta da política global, da política nacional, e as pessoas, eu tenho certeza absoluta que vão votar contra Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro não vai ter coragem de botar a cara na eleição. Nem ele vai ter coragem e nem os candidatos dele vão querer que ele venha para qualquer canto para fazer campanha e pedir voto para quem quer que seja. Isso é o pior cabo eleitoral que poderia ter hoje no Brasil para qualquer candidato, especialmente aqui na região Nordeste. Então, eu acredito, viu, que a eleição vai ter esse perfil nacionalizado, Didi, e vai ter também um perfil de o voto contra Bolsonaro ser muito forte para essa eleição. O senhor tem tido conversações com o ex-presidente Lula ultimamente? Não, já faz um tempo que eu não converso com o presidente, né, pessoalmente, em especial. Tenho participado de várias reuniões com ele, mas essas reuniões via remota, né? Por meio dessas reuniões aí que acontecem pela rede social. Mas o presidente está bem, está muito sereno, muito tranquilo, muito animado, está louco para poder cair na rua e poder viajar o Brasil todinho, vir aqui para Pernambuco, que é um estado onde ele tem muito trabalho feito em benefício da população brasileira. Ele vem com toda certeza e, sem dúvida, vai continuar lutando para ter o direito de ter os seus direitos políticos recuperados, porque se isso acontecer, não só ele vai ser um candidato muito forte a presidente da República em 2022, como eu não tenho dúvida de que ele vai ser eleito mais uma vez. Senador, vamos encerrar. Nosso tempo já está vencido, na verdade, 6 minutos a mais. E não poderíamos deixar de fora de Recife. O PT tem candidato a prefeito em Recife esse ano ou vai ficar com a candidatura do PSB? Veja, o PT Nacional, o Diretório Nacional, tem uma opinião de que o PT deve lançar candidato na maior parte possível dos lugares, né? E entende que Recife é um desses lugares. A direção nacional tem uma posição que hoje é a posição que está prevalecendo, porque a última palavra
será, em qualquer situação, da direção nacional, e ela indicou o nome da deputada Marília Reis como candidata à Prefeitura do Recife. No entanto, o Diretório Municipal do Recife pensa de uma maneira diferente e fez um encontro em que decidiu, por 84% dos seus membros, né, dos delegados, né, que o PT deveria fazer uma aliança com o PSB, tanto por razões locais quanto por razões nacionais. Nós passamos aí vários anos afastados da Frente Popular. Em 2018, refizemos a nossa relação com a Frente Popular e, portanto, nós achamos que é importante que a Frente Popular se mantenha. Por isso, a decisão do Diretório Municipal foi a de ter uma aliança. Aí, o que o Diretório Municipal fez? Ele mandou um recurso ao Diretório Nacional, pedindo que o Diretório Nacional reconsidere a sua posição. Se o Diretório Nacional concordar com a posição do Recife, nós vamos ter a aliança com o PSB. Se o Diretório Nacional mantiver a sua posição, então nós vamos ter a candidatura da deputada Marília Reis como candidata a prefeita pelo PT e, naturalmente, que nós vamos apoiar essa candidatura. Mas o nosso desejo, o desejo da maioria esmagadora do PT em Recife, é que nós tenhamos uma aliança com o PSB. Senador, eu quero imensamente agradecer essa dedicação do senhor para com o povo de Pernambuco, em especial por ter disponibilizado esse tempo, quase 40 minutos, pouco mais de 40 minutos, para conversar com a gente via live. E meus agradecimentos, obrigado por nos representar tão bem lá no Congresso Nacional, continue assim. E fica aqui os nossos agradecimentos e a certeza de que ainda dividiremos outros espaços em outras oportunidades. Não, eu é que quero agradecer a você essa oportunidade de falar para tanta gente. Eu quero também lhe pedir desculpas, porque na semana passada eu não pude participar. A votação lá no Congresso acabou muito tarde, mas eu fiz questão de pedir ao meu pessoal que voltasse a fazer contato com você e que a gente pudesse fazer essa live. Para mim foi um motivo de muita alegria. Quero dizer a você que eu estou sempre à disposição lá em Brasília para entrar aí no seu blog e a gente conversar na hora que você quiser, bem como para estar sempre mandando aí informações do que está acontecendo lá, das coisas mais quentes. Um grande abraço, muito obrigado, Didi. Obrigado, senador. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até esse momento. Nós aqui agradecemos e compreendemos as razões pela qual o senador não pôde participar com a gente na live na semana passada. Queremos agradecer a Natália e toda a assessoria do senador Humberto Costa, que foi quem construiu essa ponte para que pudéssemos realizar essa live. Também agradecer ao Mike Andreola, toda a minha família, que é quem está comigo nessa estrutura chamada Blog de Galvão. A todos vocês que nos acompanhou, um todo especial. E na próxima terça-feira estaremos com uma live com o pré-candidato a prefeito da cidade de Cabrobó, delegado Galego de Nanai. É ele quem vai estar com a gente na próxima terça-feira, tá bom? Olha, só um aviso aí a vocês que estão nos acompanhando. A partir de amanhã, todas as lives, desde a primeira, que foi realizada com o senador, ou com o deputado federal Fernando Monteiro, inclusive a de hoje, da última terça-feira, com o pré-candidato Pedro Calda, vai estar disponível no nosso canal Blog do Didi Galvão no YouTube. Portanto, a partir de amanhã, todas as nossas lives vai estar disponível também no nosso canal do YouTube. Nosso carinho todo especial a todos vocês que nos acompanharam. Perdoe se não é possível citar o nome de cada um para não cometermos nenhuma injustiça, tá bom? Nosso carinho, voltaremos na próxima terça-feira.